noite, meus amores! Como vocês estão? Eu tô dando aquela arrumadinha básica no cabelo aqui, né? Pra live. Oi, Cláudia, sua fofa! Saudade de você, meu amor! Tá muito chique você na Europa aí. Tudo bom, meus amores? Sejam todos bem-vindos. Nossa live da semana passada, né? Foi tudo super em cima da hora. Talvez quem só pode ver às 7 horas não pôde estar presente. Mas, oi, Fabi, linda! Beijo, saudade de você! Ah, Jefferson, tô com raiva de você, viu, Jefferson? Viu? Fala nada pra você. Não, lindo, Helder. Ó, hoje foi o Helder que me salvou, hein, Jefferson? Troco fácil, hein, seu japonês safado? E aí, meus amores, boa noite. Falem pra mim aí de onde vocês são. Oi, Malu, querida, tudo bom? Tá frio aí, Cláudia? Ah, mas muito chique você. Você mesmo, Jefferson. Você mesmo que eu tô falando. Eu vou, deixa a hora que eu ficar rica eu vou ver de rendas lá. Quando eu tiver muito curso pra vender, aí eu vou ir pra Europa te visitar. Boa noite, meus amores. Ai, obrigada, viu? Fico muito feliz, Boituva. Gente, vocês acreditam que eu já saltei de paraquedas na minha vida? E não foram poucas vezes, foram muitas. Eu ia em Boituva. Não dá nem pra acreditar, né? Eu tenho cara de que salto de paraquedas, Deus me livre. Cada vez que eu subia dentro daquele avião, eu via aquele moleque descalço, sem camiseta, pilotando, eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí o meu irmão virou um empresário do ramo do paraquedas nos Estados Unidos e eu fiquei pra trás. Aí uma vez ele caiu de paraquedas e aí eu e a esposa dele falamos que se ele voltasse a saltar, a gente não olhava mais na cara dele. E quem diria que hoje seria o negócio dele, né? Mas tá bom. Vamos começar aqui nossas perguntinhas. Oi, gente. Ó, Lucas, eu vi que o Lucas já entrou aí. Nosso associado. Então vamos começar pelas nossas perguntas aqui, que vocês não vieram me ver pra falar oi, né? Tipo web, assim, né? Só pra ficar dando recadinhos pra vocês, né? Então vão colocando aí de onde vocês são. Natal, Novo Hamburgo. Gente, é um pouco de cada lado, é gente de todo canto, né? Mas sejam todos bem-vindos, tá, meus amores? Vamos começar para nossas caixinhas aqui. Manaus. Vamos lá. Doutora, minha filha de 17 anos foi pra casa do pai e disse que não vai voltar. O que eu faço? Olha, embora o filho com 17 anos ainda esteja sob o pátrio poder, se uma filha de 17 anos quer ir morar com o pai ou quer ir morar com a mãe, é muito difícil alguém conseguir impedir, porque se você for entrar judicialmente, né, falando sobre isso, o juiz só não autorizaria ela morar com esse pai, conforme ela quer, se ficasse comprovado que esse pai é negligente, que ele não cuida direito dela, porque 17 anos não é mais uma criança portátil, né, que você fala vai ficar aqui, vai ficar ali, não. Embora ainda seja dependente de alimentos, a opinião dessa pessoa é muito levada em consideração com 17 anos, né, então tem muito que você fazer não, a não ser que você comprove que lá ela não estuda, né, tem uma vida, né, solta, então assim, só num caso muito extremo que você poderia fazer alguma coisa, tá, amores? O assunto é nosso direito de família, gente. E aqui, ó, quem perguntou é o direito de família. Olha, a avó paterna tem direito de ver meu filho, o genitor nunca viu a criança. Ela tem, viu, minha amiga? Ela tem sim. Mas eu vou focar aqui, tá bom? Ai, obrigada, Rê. Obrigada, lindeza. Agora vamos aqui. Obrigada, Helena, linda. Agora eu vou ler aqui. Eu tô solteira, gente. Tô solteira. Aceito, né, uma fila de pretendentes, uma ficha ali, né, que quiser fazer, porque aparece uns ali mandando umas cantadas baratas no meu Instagram, mas só princesa. Gente, eu sempre vou dar uma olhadinha lá. Salva um, só princesa. Então, né, se vocês puderem me indicar pra um amigo, gente boa, fala que vocês têm uma amiga aí, só que ela tem 3 filhos e ela tem 7 cachorros, tá? Então, vocês não esqueçam desse detalhe. Eu falo, olha, um próximo pretendente meu, ele não pode saber que eu tenho Instagram, ele não pode ver meu Instagram, que se ele ver meu Instagram, ele vai falar, eu não vou ficar com essa mulher de jeito nenhum. Então, é bom um estrangeiro que nem fale português, né? Quem sabe? Vamos lá, olha aí, ó, estão se candidatando já, gente, olha aí, só não pode ser princesa, hein, meu povo? Tem que ser homem que valoriza a mulher, né? Que gosta de cachorro. Eu não gosto muito de lavar louça, então que gosta de lavar louça também. Que gosta de cozinhar, que eu também não cozinho bem. Então, assim, ele tem que ser uma pessoa bem... Então, vocês, ó, tem que saber cozinhar, lavar louça, tem que gostar, porque eu sou um pouco folgada além de tudo. Mas tá bom, vamos, depois a gente fala sobre nossas paqueras aqui. Como faço pra descobrir se meu marido passou um terreno nosso pra alguém? Se existe uma escritura desse terreno, ela tá registrada no registro de imóveis aí da sua cidade. Então, não sei o tamanho da sua cidade, é só você ir nos registros de imóveis e fazer uma busca de bens
por bens aí em nome de vocês. Isso pode ser feito no cartório, gente. É uma coisa interessante, num cartório online. Tem uns cartórios online hoje em dia que você vai, coloca o CPF da pessoa e você faz uma busca de bens no Brasil inteiro. Claro que se você souber a região é muito mais fácil, né? Mas é possível você descobrir bens aí em nome da pessoa através desses cartórios online, né? Então, não sei se todos são de confiança, mas eu já precisei de alguns, não lembro qual. E deu certo, então tem isso aí. Às vezes, para entrar com uma ação de alimentos, você pode ir lá fazer uma busca por imóveis, né, no nome da pessoa. Vale a pena. Ah, e mais uma dica. Você faz o nome da pessoa, aí se esse genitor é casado, por exemplo, você faz em nome da esposa dele. Ah, mas eu não tenho como saber o nome ou o CPF da esposa. Então aí você vai começar a procurar certidões de casamento em nome dessa pessoa, que é público isso. Então aí você acha a certidão de casamento, lá você vai ter os dados da mulher, e aí você vai saber se tem bens em nome dela também. Então vamos. 15 anos de relação e ele fala que não tem o direito aos bens, é certo? Gente, todo homem que não é bom fala isso. Fica 30 anos com uma mulher, olha pra cara dela e fala que ela não tem direito a nada. Eu acho que a mulher que fica em casa deveria começar a cobrar pra lavar, passar, cozinhar, fazer tudo isso. Porque aí no final, a hora que ele fala que ela não tem direito a nada, ela apresenta uma conta de todos os anos aí com juros, né? Mas tem direito sim. Se tá 15 anos de relação, não fala se tá morando junto ou se é casado. Muito provavelmente está morando junto, e quem mora junto tem direito a metade de tudo que foi adquirido, porque quem só mora junto e não é oficializado em cartório está no regime da comunhão parcial de bens. Então vamos lá. Casados pela... Não, pai fez uma união estável com 80 anos. Tem que dividir o que adquiriu depois da união? Sim, embora com 80 anos o seu regime de bens seja o da separação obrigatória de bens, que é aquele regime que é imposto por lei. Na separação obrigatória, a mulher que casou ali com a pessoa na separação obrigatória, ela não vai ter direito aos bens que o homem já tinha antes em caso de falecimento dele. Mas aos bens que foram adquiridos a partir da união estável, a partir dali a mulher vai ter direito à metade. Porque, né, tem o entendimento dos tribunais que comunicam-se os bens adquiridos durante a união no regime da separação obrigatória. Aí veio o entendimento falando os bens que forem frutos do esforço comum. Mas esforço comum não quer dizer necessariamente que os dois tenham que, né, ter dado dinheiro ali na compra daquele bem. Então, em regra, na separação obrigatória é como se fosse uma comunhão parcial de bens. A única diferença é que, em hipótese alguma, a mulher na separação obrigatória vai ser herdeira desses bens que o homem já tinha antes. Mas então ela fica numa situação de meieira ali do que foi adquirido durante a união dela. Casada pelo regime da separação total de bens. Se eu comprar uma casa com meu marido, não vou ter direito? Olha, no regime da separação de bens, a regra é aquele que compra, que coloca no nome dele, é o dono, tá? Essa é a regra, se você vai separar, é isso aí. Para você ter direito na separação de bens a esse imóvel teria que ser colocado metade no seu nome também, teria que ser metade de cada um. Agora sim, né, às vezes eu falo lá nas minhas caixinhas, que às vezes tem exceções na separação de bens. O que acontece? Quando aquela mulher que ficou muito tempo com o homem, que ele cresceu exponencialmente seu patrimônio e ela ficou estagnada por ter ganhado menos, ou às vezes por nem ter trabalhado, é possível que ela consiga uma compensação financeira por esse período aí e esse desequilíbrio, que é o que a gente chama de alimentos compensatórios. Não tem nada a ver com a pensão alimentícia, seria uma compensação financeira para essa mulher que ficou muito tempo aí casada com uma pessoa que cresceu exponencialmente e ela não. Então, para dar uma equilibrada nessa desigualdade, poderia ser pleiteado esses alimentos compensatórios. Mas regime da separação de bens, eu falo que é o regime de quem não quer construir nada junto, ou é o regime de casar com princesa. Embora com princesa não se case, se for casar com princesa, minha amiga, que às vezes você é apaixonada, não resiste, aqueles amor assim, sabe, de novinha, aí você casa na separação de bens. Solteira, comprei uma casa e vou terminar de pagar esse ano. Qual conselho você daria antes de me relacionar com alguém? Gente, olha, percam esse medo. Os bens que você adquiriu antes de conhecer uma pessoa, ela não vai ter direito, tanto no regime da comunhão como na separação de bens. Essa pessoa só vai ter direito ao que você já tinha se vocês se casarem pela comunhão universal de bens, que não é o comum, fala que é o regime do amor, né? Mas só nesse. Então, porque, tanto na comunhão parcial quanto na separação de bens, em caso de falecimento seu, esse seu marido vai ter direito a esse bem. Então, pode se casar na comunhão parcial, que aquilo que você já tinha vai ser preservado. Essa pessoa não vai ter direito. Melhor regime de bens quando são duas pessoas que querem construir algo junto. Porque qualquer regime de bens diferente desse
Olha, nenhum torce pelo outro e não é casamento de verdade. Então nem casa. Então fica só namorando, né? Porque aí, sabe que sobra pra mulher casar. Aí o homem tá lá construindo o patrimônio dele, mas é ela que tem que... Por mais que ela trabalhe fora, ela que tem que dar conta da casa, ela que tem que dar conta dos filhos, ela, sabe? É só desvantagem. Então, assim, ou vocês casam na comunhão parcial de bens, ou vocês nem casem, tá? Porque senão vocês vão arrumar serviço pra cabeça de vocês, minhas amigas. Posso pedir judicialmente que o meu ex ajude a pagar o curso da minha filha? Olha, tudo que você pode pedir judicialmente é a pensão. A pensão e qualquer outra coisa que fique estipulada ali em juízo. O que é? Então, eu não sei se já existe uma ação de alimentos, mas o que é que você peça tem que ser através da pensão alimentícia. E a pensão, ela deve englobar os gastos da criança como um todo. Não quer dizer necessariamente que tem que englobar todos os gastos, mas como um todo. Por exemplo, os gastos com moradia, aluguel, condomínio, IPTU ou aluguel, né? Condomínio, luz, internet, todos os gastos fixos da casa tem que ser dividido pela quantidade de moradores da casa para extrair o desse filho. Manutenção de carro que esse filho usa, combustível, seguro do carro, tudo deve ser dividido proporcionalmente às pessoas que usam. Porque existe esse costume aí de colocar na pensão só a escola ou a van e, sabe, alguma coisa a mais. Isso quando é isso, né? Que aí já é demais, que já tá bem acima da média. Mas o certo é colocar tudo pra tirar ali, extrair a despesa da criança, do adolescente, pra pedir um valor justo. Lá no Legalmente Poderosa tem um módulo que fala sobre pensão. E lá eu coloquei em uma das aulas uma tabelinha em PDF pra baixar. E aí você consegue, acho que no Word, né, PDF, não lembro. Mas tem lá, que aí você consegue adequar para sua realidade. Então, pedir especificamente para que ele ajude no curso, não sei se seria bem esse aí. Você poderia entrar com uma revisional de alimentos, falando que aumentou os gastos da filha por causa desse curso. Mas na revisional, além de você demonstrar que houve um aumento das despesas do filho, você tem que demonstrar um mínimo aumento na capacidade financeira desse genitor. Senão a chance de você conseguir alguma coisa é muito pequena. Então, em regra, o curso em si não. Você vai precisar comprovar pelo menos minimamente que teve uma melhora na capacidade financeira dele. Só durmo na casa do boy há 3 anos. Isso já é considerado uma união estável? Olha, só durmo lá há 3 anos, mas lá você dorme lá há 3 anos, você mora lá. Porque às vezes você vai, dorme. A análise da união estável é caso a caso. Dificilmente um casal que mora junto há 3 anos não vai estar caracterizado uma união estável. Agora, se você só dorme lá, você tem a sua casa, ele tem a dele, e só dorme, não tem nenhum tipo de... vocês não têm nenhum vínculo financeiro, não estão construindo nada juntos, aí já pode descaracterizar. Então, assim, só caso a caso mesmo pra saber. Porque às vezes é aquela pessoa que tem a vida dela, ele tem a vida dele, um dorme na casa do outro. Isso tem tudo pra talvez não ser uma união estável. Agora, quando mora junto, já é muito mais fácil de comprovar. Se bem que, pra caracterizar a união estável, não é necessário que o casal more junto, tá, gente? É possível caracterizar mesmo cada um morando na sua casa, mas é muito mais difícil. Meu tio fez uma doação de uma casa pra mim em 2013. Alguém pode contestar? Olha, em regra, o prazo pra contestar uma doação aí é de 10 anos, mas... tudo depende da situação, depende, né, às vezes tem entendimentos, por exemplo, se viu o reconhecimento de paternidade dele, que a pessoa que teve a paternidade reconhecida tem 1 ano pra reivindicar bens dessa pessoa, então, a princípio não, mas tudo depende. Posso entrar com um pedido de paternidade socioafetiva? Meu filho tem mais de 18 anos. Pode entrar com paternidade socioafetiva e quando é assim pode ser diretamente no cartório, é bem simples, quando é maior de idade, né? Porque dá pra fazer diretamente no cartório a partir dos 12 anos, mas pode ser necessário a assinatura do genitor biológico. Aí nem todos estão dispostos a isso, aí tem que ser judicial mesmo. A mãe do meu enteado só manda na mala roupas velhas e rasgadas. Está certo? Não tá certo, porque a mãe do seu enteado não precisa nem mandar roupa, ela não tem que mandar nada. Seu enteado tem que ter as coisinhas dele aí na casa pra vocês verem também que as coisas de criança são caras. Então, né, às vezes ela manda isso aí porque a pensão tá baixa também, então ela não tá certo não, ela não tem que mandar nada. Vocês têm que ter tudo aí. Doutora, posso fazer uma certidão de união estável com separação de bens? Pode, no cartório e, né, escolhe lá o regime da separação de bens. Casada há 13 anos, 3 filhos, muitos chifres.
O nosso carro está em nome dele. Posso tacar fogo? Taca fogo não, minha amiga. Entra com pedido de partilha de bens, isso aí. Não vai tacar fogo não, é de ser boba. Não faz isso não. Entra com pedido de partilha de bens e separa. Deus me livre, né? Não taca fogo não. Meu noivo não regulamenta as visitas. A mãe vem quando quer. O que você acha? Eu acho péssimo. Eu acho que tanto a pensão quanto a regulamentação da convivência tem que ser tudo definidinho em juízo. Porque se um pai que, né, quer ver a filha e a mãe, às vezes existe, gente, eu sei que nem toda mulher é santa, eu sei que eu defendo a mulherada, mas tem umas que não são tão boas assim. Tem mãe que às vezes tá com raiva do pai e começa a colocar a criança contra o pai, ou começa a colocar empecilhos pra esse pai ver a criança. Ela usa a criança como moeda de troca. Se ele não paga o que ela quer, ela não deixa ele ver a criança. Então, pra não acontecer esse tipo de coisa, regulamenta a convivência em juízo com hora, o dia certo, a hora que vai pegar, que aí não tem erro. Porque aí se houver o descumprimento, é possível pedir o estabelecimento de uma multa. Então, melhor jeito, tanto para pensão, que não deve ficar em acordo verbal, porque aí a mulher vive na base da humilhação, quanto esse direito de convivência. É um direito do pai, né, que tem que ser exercido, e aí às vezes ele fica tão na base da humilhação também pra mãe, que às vezes ele vai desistindo. Então, o certo é entrar na justiça e fazer isso tudo regulamentadinho em juízo, melhor coisa. Casada, isso já falei. Genitor não mora mais no Brasil e não sabe quando será a audiência. Devo comunicar? Olha, ele já foi citado, né, aí do processo, né? Se ele já foi citado do processo, se você comunicar melhor pra ele ir, né? Ele tá sabendo dessa audiência, né? Tem que ver se você puder comunicar e ele for participar, porque tem que ter o link também, né? Tem que enviar o link. Então, não sei como é a sua situação. Sou divorciada e tenho um parceiro há 12 anos. Posso deixar em vida uma parte para ele? Você pode. Você é divorciada. A pessoa que tem herdeiros necessários, quem tem um cônjuge, companheiro, filho, neto, pais e avós vivos, ela tem herdeiro necessário. E essa pessoa que tem herdeiro necessário, ela só pode doar 50% do patrimônio dela. A pessoa que não tem nenhum desses herdeiros que eu falei, ela pode doar tudo para quem ela quiser. Mas se tiver herdeiro necessário, pode doar metade do patrimônio. Então, você pode deixar em vida uma parte para ele, sim, 50%. E se você não tiver herdeiros necessários, você pode deixar tudo para ele. Estamos separados há 3 anos e não divorciamos no papel. A nova esposa dele pode ter direito ao financiamento? Pode. A nova esposa dele vai ter direito às parcelas que forem pagas aí durante a união dele. Se você tá pagando junto também, vai ser um problema. Você vai ter da tua parte e ela vai ter da dele. Então, assim, melhor vocês regularizarem isso. Se tem um financiamento sendo pago, se ele tá pagando sozinho, você não vai ter nem mais direito ao que tá sendo pago desse financiamento. Quem vai ter direito é ela. E se vocês estiverem pagando os dois, aí você vai ter direito ao que está sendo pago e ele vai dividir com ela o que foi pago. Agora, se só você estiver pagando, ele não vai ter mais direito, porque você comprova que só você que pagou e a comunicação patrimonial se encerra com a separação de fato. Em caso de falecimento do pai, os avós pagam a pensão? Sim, em caso do pai ser falecido, é um dos motivos para você pedir a pensão diretamente para os avós. Moro junto há 5 anos, tenho uma filha juntos. Devo me preocupar em regularizar essa união? É sempre melhor, gente, você reconhecer a sua união estável. E nesse caso que você já mora junto há 5 anos, o melhor de tudo, ao invés de você se casar, é você reconhecer a sua união estável. Por quê? A união estável você pode reconhecer com data retroativa. Então você pode chegar lá no cartório e falar, olha, eu estou em união estável desde a data tal, e a partir dali vai ficar valendo o regime de bens que você estabelecer, a partir do registro. Você vai falar, ó, eu tô há 10 anos numa união estável. Esses últimos 10 anos vai ficar valendo obrigatoriamente pelo regime da comunhão parcial de bens. A partir dali você pode escolher um outro regime. Por que é importante isso? Porque se tem bens adquiridos em nome dele, em caso de separação, para você ter direito, você vai ter que primeiro reconhecer essa união estável. E em caso de falecimento dele, a mesma coisa. Se os bens estiverem em nome dele só, você vai precisar reconhecer essa união estável para você ter direito. Então, melhor coisa é fazer a união estável, faz no cartório, é simples, faz com a data retroativa, que é a data desde quando vocês começaram. Então, reconheça a sua união estável sim, que é um problema a menos no futuro. Meu pai faleceu. Estou morando com meu marido há 14 anos, é isso. Separando, tenho direito aos bens e a união estável? Sim, como eu falei, na união estável, metade do que for adquirido durante a união, né? Tudo tem que ser dividido pela metade, porque o regime da união estável é a comunhão parcial de bens. Meu pai
Ó, pai só paga o colégio e vive viajando, não ajuda com outras despesas, tá certo? Então isso aí já é um problema que nasceu lá no começo da ação de alimentos. Os alimentos têm que englobar as despesas da criança como um todo. Então, se ele vive viajando, vive ostentando, se esse valor que esse pai paga não é compatível com o padrão de vida dele, aí você pode entrar com uma revisional de alimentos pedindo um aumento. Você vai ter que juntar provas aí dessa capacidade financeira dele e fotos em redes sociais, essas coisas é importante. Então, se ele vive viajando e paga pouco de pensão, então você pode entrar com uma revisional de alimentos que, se você tem prova aí que ele pelo menos aparenta ter mais dinheiro do que o que ele paga ali, né? Do que a proporção do que ele paga de pensão, você pode entrar assim. Meu boy compra bens e coloca tudo em nome da mãe dele. Cadê? Compra bens e coloca tudo em nome da mãe dele. Pode. Olha, não sei que boy que é esse. Se é boy namorado, se é boy união estável, se é boy casado. Se é boy namorado, ele pode pôr o nome de quem ele quiser, porque no namoro ninguém não divide o patrimônio. Mas, se ele é seu namorado e já tá colocando tudo em nome da mãe, você acha que quando vocês casarem ele vai fazer como? Então, alerta de princesa aí, né? Cai fora. E se for união estável ou casamento, ele coloca o nome da mãe, mas se você conseguir comprovar que, embora esteja em nome da mãe, esses bens foram adquiridos por ele, você vai ter direito à metade. E como que faz pra provar isso? Bom, primeiro você pode ter conversas ali entre você e ele, falando sobre isso, falando, o apartamento é nosso, por que tá no nome da sua mãe? Por que isso? Isso aí pra gente começar um processo. Aí lá na justiça, o juiz vai analisar, essa mulher, né, essa mãe, ela tem capacidade financeira para ter esses bens, embora às vezes esteja no imposto de renda dela, né, ali certinho, mas é compatível com a vida dela? Às vezes ela mora numa casa lá que custa 100 mil reais e tem uma casa de 1 milhão no nome. É estranho, né? Então, tem um carro lá de 300 mil reais no nome e anda de ônibus. Então, isso aí o juiz vai avaliar. Então, é possível, se for casado união estável, você pode ter direito sim. Se for só namoro, não, mas alerta de princesa, que é o cara que vai comprar tudo e colocar em nome da mãe. Gente, aí numa dessa, como eu acho que já veio caixinha, aí a mãe morre. Tá tudo em nome da mãe. E aí os outros irmãos, você sabe, né? Ladrão que rouba ladrão. Aí os outros irmãos não dividem. E eu acho pouco. Bem pouco. Quero separar. Meu marido não trabalha. Vou ter que pagar pensão? Olha, gente. O que vale pra um, vale pro outro. Se a mulher é dependente financeiramente do marido, em caso de separação, ela vai ter direito de receber uma pensão por um tempo. Se o homem é dependente da mulher, em caso de separação, ele também vai ter direito de receber pensão. Mas, gente, tem coisa mais feia no mundo do que homem receber pensão de mulher? Gente, pra mim, assim, é o fim da carreira mesmo, assim, é o fim de carreira. Mas por que mulher pode? Porque é diferente. Porque é diferente, a mulher, por mais que ela não, né, ela não trabalhe fora, ela trabalha na casa, uma mulher é diferente. A gente não desmerecendo o homem, tem 2 filhos, homens. Mas é que o homem tem que ter o instinto de caçador, provedor, tem que ir atrás, tem que ir em busca das coisas, não é um nenezão, né? E nenezão, gente, pelo amor de Deus, nenezão pedindo pensão pra mulher, ai, que desgosto pra mãe desse cara, né? O duro é que às vezes a culpa é da mãe, né? Que a gente vê muito princeso aí que a mãe é culpada, gente, vamos criar príncipes, não princesas. Meu Deus, todo dia eu peço pra Deus pra eu criar príncipes e não princesos, sabe? Às vezes quando o Arthur começa a pedir muitas coisas pra mim, fala, mas que coisa feia ficar pedindo coisa pra mulher. Eu falo mesmo, eu falo, que feio, chega, eu falei que eu não vou dar, que feio. Você não tem vergonha de ficar pedindo coisa pra mulher? Eu já falo desde já, pra ele entender como é que funcionam as coisas, né? Então, é duro, viu? Se ele não trabalha, é dependente financeiramente de você, é possível que você tenha que pagar pensão. Gente, mas eu acho que até o juiz, assim, abomina, sabe? O homem que chega lá pedindo pensão, ai, meu Deus. Eu, se fosse juiz, eu ia falar, meu Deus, culpado. Já ia falar, tem que pagar. Vai trabalhar. Namorado há 4 anos. Se terminar, ele pode alegar união estável? Olha, pra ele alegar união estável, tem que ter existido uma união estável. Mas o que separa o namoro mais sério de uma união estável, é uma coisa que só Deus sabe. Então, em regra, é união pública, duradoura, contínua e com intenção de constituir família. Esse tal do intenção de constituir família é um negócio que, a hora que a pessoa tá ali, ela vai falar que tem a intenção, né? Na hora de separar, fala, não, nunca tive a intenção, pra não dividir os bens. O que eu falo que é importante na união estável? Morar junto? Se mora junto, já você tem 90% do caminho andado. Sem morar juntos,
já é um pouco mais difícil, mas não moram juntos, mas adquiriram coisas juntas. Ele paga suas contas, você paga as contas dele. Se tem uma troca ali um pouco mais do que um namoro, é possível sim. Quando não mora junto é mais difícil, tá, gente? Reconhecer a união estável, mas é possível. Meu enteado não quer visitar o pai. Ele tem essa opção? Não, ele não tem essa opção, a não ser que fique comprovado um motivo grave dele não querer. E nesses casos, o que acontece? Às vezes o pai também... eu sei que às vezes o pai não tem culpa, porque às vezes a mãe, né, acabou afastando o filho, mas tem muito pai que também não vai atrás, gente. Que o pai, assim, vai uma vez cada 2 meses. A criança não vai querer ver mesmo que aquele pai se tornou um estranho ali, né? Então, o pai tem que alimentar esse relacionamento. E quem vai atrás do filho são os pais, não são os filhos que tem que ficar indo atrás dos pais. Então, tem que ligar, tem que conversar, não tem que mimar. Porque o que eu vejo que acontece, né, inclusive experiência própria, é de um deles querer ficar competindo e querer fazer tudo que a criança quer pra tirar a criança do outro ali. E o pai e a mãe, né, quem entra nessa situação aí tá perdido, sabe? Então, não é assim, você não tem que ir lá e fazer tudo pelo seu filho, coisas que você não faria normalmente, pra esse filho gostar de você. Não, você tem que ser uma pessoa que ama, você tem que fazer a coisa certa, né? Não cair nesse tipo de armadilha. E às vezes, olha, isso acontece muito, gente, do casal separar. Aí o pai, que quer, né, às vezes quer atrapalhar a vida ali, ele começa a virar um pai que ele nunca foi, fazer tudo pelo filho só pra mãe ficar como a ruim da situação, né? Que aí a mãe é que obriga a fazer tarefa, obriga a fazer tudo, e o pai que vê aí no final de semana, ele vira aquele pai assim, mas tudo bem, pelo menos a criança tá tendo um pai que às vezes antes não tinha. Mas isso acontece, assim, né, que do pai, ele não faz uma alienação direta, ele começa a fazer tudo que ele não fazia antes, pra essa criança falar, nossa, meu pai é demais e minha mãe é muito chata. Então, isso acontece. E é muito chato isso também, né? Olha, o certo mesmo, gente, era todo mundo ficar casado, com o primeiro marido, ninguém separar, ninguém trair, todo mundo ser bom pro outro, porque ia evitar muita confusão. Eu não ia ter minha profissão, mas eu não ia ligar, porque é duro, né? Mas, por outro lado, né, tem casal que se separa e que realmente nasce um pai ali que não existia, né? Então, às vezes o cara, enquanto tava casado, é raro isso, tá? Mas enquanto tava casado, era um pai ausente dentro de casa. Aí depois que separa, às vezes ele começa a ir atrás da criança. Pode acontecer, às vezes acontece só por um tempo, né? Mas tem dessas. Trabalho na empresa, mas aí respondendo, dele não querer visitar. Ele não tem essa opção, né? Tem que cativar essa criança. Se continuar falando não, tem que entrar pra pedir a regulamentação da convivência judicial, se já não existir. Se existe essa regulamentação de convivência, pedir fazer que o juiz peça para que cumpra ali sob pena de multa. Mas vai com calma aí com essa criança, né? Trabalho na empresa do meu esposo. Em caso de divórcio, saia com as mãos abanando? Depende do seu regime de bens, depende de muitas coisas aí. Você vai ter que sair pelo menos com os seus direitos trabalhistas garantidos, né? Se a empresa já era dele. Mas, em regra, você vai sair como se estivesse saindo de um outro emprego, né? Se a empresa já era dele. A não ser que essa empresa tenha um crescimento patrimonial muito grande durante a união de vocês. Era uma empresa pequena e virou uma empresona, assim. Aí é possível que você possa aí ter alguma coisa, direito a alguma coisa. Mas, em regra, você vai ter como se estivesse trabalhando numa outra situação, se o seu regime de bens for da separação. Meu ex disse que vai pegar a guarda das meninas pra eu sair de casa e curtir a vida. Pode? Vai nada. Você acha que ele vai? Não vai, não. Vai nada. Vai nada. Eles só falam isso. Eles falam isso. Não... Bom, casos raros eles dão conta, mas a maioria só fala pra deixar a mãe com medo. Meu marido é um princeso. Moramos na casa dos meus pais. Mando ele embora, ele não sai. O que fazer? A casa dos seus pais, você faz um boletim de ocorrência e contra ele, que ele tem que sair, não é, né? Se a casa, né, é do seu pai, tua mãe mora junto ali, você pede até uma medida protetiva, porque isso é um tipo de violência ali. Se a casa fosse de vocês dois, era uma coisa. Agora, se é a casa dos seus pais, aí não, né? Moramos na casa da minha sogra para cuidar dela. Não temos casa. Se ela falecer, vamos precisar sair da casa? Vai precisar sair da casa. Então, se fala aí pra essa sogra aí já fazer um testamento, deixando uma parte boa da casa aí pra vocês, que aí, o que dá pra ser feito? Se vocês tiverem já uma parte maior da casa,
vocês podem pagar um pequeno aluguel, um aluguel proporcional para os outros herdeiros. Então, é muito bom que ela faça um testamento se ela quiser beneficiar vocês. O duro é que tem isso ainda, que às vezes tem um filho só que tá cuidando daquela pai, daquela mãe, e ainda assim esse pai não quer beneficiar. Normalmente é o ovelha negra que eles gostam, né? Eu vejo isso. Aquele ovelha negra eles querem, aquele que tá cuidando ali, eles não valorizam. Existe isso. Então, assim, né, ainda tem isso ainda. Então, é duro, viu? Doutora, como faço para provar uma união estável sem morar junto? Como eu falei, não é fácil, mas assim, vocês compraram alguma coisa juntos? Não, foto de viagem, essas coisas, né, para mostrar que vocês tiveram uma união, mas para comprovar ali uma união estável sem estar morando juntos, vocês têm que comprovar uma mínima intenção de constituir família, compraram carro juntos, fizeram planos ali de adquirir uma casa, né? É mais difícil, tá? Mas não é impossível, né? A análise vai ser sempre caso a caso. Construir no terreno da minha sogra. Não vou ter direito? Vi nos seus vídeos. Olha, não construa no terreno da sogra, não construa no terreno de ninguém. Você vai ter direito de ser indenizada por metade do valor da construção. Mas isso é um processo demorado, que às vezes para você conseguir comprovar aquilo ali vai sair, como eu falo, o molho vai sair mais caro que o peixe. Então, assim, se fosse vocês, já que a sogra deu o terreno, vende o terreno, compra outro lugar e construa num terreno de vocês, sabe? Não constrói o terreno da sogra, não, que você tá construindo na areia, minha amiga. Às vezes tá colocando seu dinheirinho, teu salário ali, que depois então tá, mas aí assim, tá bom, construiu, investiu. Aí você vai entrar com uma partilha de bens, aí você vai falar, pedindo pra partilhar o que você gastou ali. Aí, só que você não vai, isso não te dá o direito de ficar na casa, isso não te dá direito no imóvel. Mas você tem direito de receber o que foi gasto. E caso ela não pague, você pode penhorar essa casa para receber esses valores, tá? Mas não é uma coisa fácil. Então, vende o terreno, compra outro e constrói. Meu marido é formado, não exerce a profissão, ganha super pouco, tenho que me virar, o que fazer? Gente, ele é formado, ele não exerce a profissão, você põe ele pra trabalhar, minha amiga. Põe trabalhar, vai ser Uber à noite, faz outra coisa de dia. Ele não exerce a profissão, sabe por quê? Porque você tá bancando a casa. Porque se você não tivesse bancando a casa, alguma coisa ele ia estar fazendo. A não ser que a mãe dele também estivesse bancando ele. Mas alguém ia estar bancando. Então, se você aí é a primeira ocupada, para de bancar esse homem aí. E pelo amor de Deus, só o que faltava, né? A culpa é sua, minha amiga. Você fala pra ele, tchau, meu amigo, vai embora daqui. Você só volta o dia que você tiver o emprego. Porque não dá nem pra admirar um homem que não paga as contas. Gente, um homem que você tem que pagar as contas dele... Até arrepio. Essa é a palavra. Arrepio. Aí como que a mulher vai ter interesse num cara desse, gente? Que ela tem que bancar? Meu Deus do céu. Eu tenho uma raiva dele que, olha, eu ia pegar raiva. Tenho um acordo verbal com o meu ex. Ele mora no exterior. Ele disse que se eu entrar na justiça, ele vai pagar menos pensão. Tá certo isso? Ele ganha em dólar. Todos falam isso, tá? Estando fora do Brasil, estando dentro do Brasil, todos falam, se você entrar na justiça, você vai ganhar menos. Mas aí o que você tem que fazer? Você vai comprovar aquilo que ele já paga, que você tem como provar, que ou ele manda, né, manda por banco, né? Ele tá fora. Você vai comprovar aquilo que ele já paga e vai falar que ele tem condições de pagar mais. Então, eles ameaçam, tá? Então pode entrar que a chance do juiz deferir menos do que ele tá pagando é muito pequena. Por quê? Porque se ele já tá pagando aquilo, quer dizer que ele tem condição financeira para pagar aquilo. Então, gente, não tenham medo. E assim, é melhor correr o risco e se libertar do que se ficar na humilhação pelo resto da sua vida. Corre o risco, nem que você tenha que ganhar um pouco a menos, que é raro, mas se liberte, tenha a coisa ali homologada em juízo, tudo direitinho, porque quando você não tem isso, você não desvincula do cara, gente, não desvincula, você tem que estar sempre ali, é como se ele sempre estivesse fazendo um favor, e quando é uma determinação judicial, tudo muda. Então, recomendo em qualquer circunstância fazer tudo certinho em relação à pensão. Meu pai pode fazer um bem para um determinado filho? Ele pode fazer um bem para determinado filho, desde que esse bem não represente mais que 50% do patrimônio dele, entende? Tudo que ele fizer a mais para esse filho, funciona assim. Se o pai quer beneficiar alguém, eu tenho 2 filhos, eu quero beneficiar um, eu posso doar até 50% do patrimônio.
Mas para que essa doação que eu fiz para esse filho não seja descontado da parte dele da herança, na doação eu preciso escrever que aquilo lá saiu da parte disponível do meu patrimônio. A parte disponível é aquele 50% do patrimônio que você pode fazer o que você quiser. Então, se eu quero beneficiar um filho, eu faço uma doação da parte disponível, escrevo isso na doação, que aí ele vai estar beneficiado, que é em caso de falecimento, aqueles outros 50% que ficaram, vai ser desse filho também que já recebeu essa parte. Então, quando você quer beneficiar um filho, a doação tem que ser da parte disponível. Então, a resposta é sim, pode beneficiar um filho, desde que esse benefício não ultrapasse 50% da parte do patrimônio. E para não ser descontado da herança, tem que escrever que está saindo da parte disponível. Marido tem obrigação de dizer quanto ganha de verdade? Gente, obrigação legal não tem, né? Não tem como você obrigar ele a falar quanto ele ganha. Isso aí é uma coisa que tem a ver com o casamento, né? Eu assim, olha... Por isso que, olha, gente, acho que vai demorar pra eu casar um dia. Porque pra casar com alguém que a pessoa esconde, tem as coisas escondidas de mim, me trata igual uma inimiga, pra que a gente vai casar? Olha, eu tô exigente agora, viu? A chance de eu não arrumar ninguém mais na vida é grande. Mas não tem problema, porque isso eu me curto com a minha companhia, com meus cachorros, com meus filhos. Né? Obrigação legal ele não tem, mas, né, como é que faz esse casamento? A gente tem muito, né, muitos casais aí que o homem lida com a mulher como se ela fosse uma inimiga. Então, aí assim, na partilha de bens, sim, se você entrar com uma ação de partilha de bens, você vai poder pedir, se a comunhão de vocês for a comunhão parcial, o regime de bens, você vai poder pedir a quebra do sigilo bancário dele, quebra do sigilo bancário, fiscal, porque tudo que ele tiver, você tem direito à metade, mas durante o casamento... Você não pode fazer isso não, gente. Isso não é casamento, né? Não é casamento, gente. Não é. Pra mim não serve, tá? Só pra falar que tá casada, não. Ou casa direitinho pra ser aquela coisa que a gente quer mesmo na vida, ou nem casa. Minha mãe descobriu traição e só quer dar o divórcio depois que resolverem a questão da empresa, porque meu pai quer se casar com amantes, tá certo? Olha, o fato da sua mãe dar o divórcio agora ou não muda nada, tá? Porque a partir do momento que eles se separarem de fato, sua mãe não tem mais direito ao que foi adquirido dali pra frente. Então, eles se separaram, sua mãe continua tendo a parte dela, e aí o que fizer dali pra frente, ela não vai ter mais direito. Então, não muda, né? Não muda. E mesmo estando separado de fato, seu pai pode estar morando junto com a amante, ele pode... Mesmo casado no papel, ele pode fazer uma união estável com essa amante. Então, se fosse a sua mãe, eu dava esse divórcio, fazia essa partilha de bens e deixava ele ser feliz. Porque, patrimonialmente falando, hoje não vai mais mudar nada, né? Ela tem direito àquilo que foi adquirido durante a união dela e ponto. Meu esposo possui a casa antes do casamento. Se ele vender para comprar outra, vou ter direito? Ó, quando você tem um bem que você, né, é anterior ali, um bem que não se comunica no relacionamento com a outra pessoa, para você vender ele, comprar outro ali com o dinheiro dele, é bom que você coloque que aquele bem está sendo adquirido com o valor daquele bem antigo que não se comunicava. Então, um bem subrogado, que chama, é como se fosse a substituição de um bem, que é aquele bem que não se comunica, por um outro. Então, só se esse outro bem, esse novo bem, tiver um valor mais alto, aí essa diferença de preço você vai ter direito à metade. Agora, se for bens do mesmo valor, não tem direito. Mas isso tem que estar constante, tá, gente? Porque o brasileiro tem mania de não declarar as coisas em imposto de renda, vai lá, compra, vende. Se isso acontecer, vai ter direito. Tem que colocar direitinho no papel ali, colocar no imposto de renda, colocar na escritura, pra não ter direito. Senão, se fizer de qualquer jeito, vai ter direito sim. Aí não tem como proteger aquele bem que era anterior ao relacionamento. Mãe que tem a guarda da nossa filha, tem o direito de mudar de cidade sem autorização do pai? Bom, a regra é que na guarda compartilhada, qualquer guarda, né, até na guarda unilateral, tem que pedir autorização do outro genitor para mudar de cidade. Essa é a regra. Se a mãe mudar sem falar pro pai, o que esse pai pode fazer? Ele pode entrar com uma ação alegando que houve alienação parental, que essa mãe se mudou para tirar o direito de convivência entre ele e o filho. Mas aí ele vai precisar comprovar isso. Se for aquele pai, por exemplo, aquele pai super presente que ficava ali metade do tempo ali ou muito tempo com a criança, existe uma chance maior do juiz dar isso. Agora, se a mãe comprovar que ela teve uma mudança justificada, seja por um emprego, ou porque a família toda dela mora lá, ou porque ela se casou e foi pra lá, se a mãe comprovar isso, já é um ponto favorável para ela. A situação fica assim, quanto mais presente era esse pai e quanto mais menos justificativa tiver essa mudança, maiores são as chances de conseguir uma inversão da residência por alienação parental.
Mas se for aquele pai que é ausente, que tem muitos, hein, gente? Daquele ausente lá, mas aí que a mãe quer mudar, ele não deixa. Então, aí eu não sei se ele não sei se ele consegue. Pela lei, é isso. Pela lei, tem que pedir autorização do pai. Se o pai não der, pedir autorização do juiz. Pela lei. Mas, né, aí vai de cada um ali, da sua necessidade, do desespero dessa mulher, como que tá, o porquê tá, porque, né, não é do dia pra noite que o juiz vai dar uma autorização de mudança, né? Então, aí às vezes o cara nem é presente e aí ele fica com a tal da síndrome do pequeno poder, que ele acha que aquela mãe tá na mão dele, porque ele pode mandar e desmandar, e não é bem assim, né? Vou falar por baixo aqui, dar dicas jurídicas, não dica de vida. Mãe que tem aqui, descobri que eu e meu marido, não, descobri que meu marido paga todas as contas da amante. Posso cobrar? Pode cobrar, porque se tudo que ele pagou pra amante, ele tá tirando do patrimônio de vocês, então ele tá dilapidando o patrimônio do casal. Você pode cobrar e, principalmente, largar dele. Gente, vai ficar com um homem que tem amante? Gente, pelo amor de Deus, qual a chance de um homem desse aí te fazer feliz, minha amiga? É nenhuma. Mas eu vou contar uma exceção, gente, vou contar. Uma vez eu fui procurada por umas clientes, era filha do homem, que descobriram por um acaso que o pai tinha amante já com filho grande. E o pai, aquela perfeição de pai, o marido mais fiel do mundo da mulher. E assim, elas estavam chocadas, elas não contaram pra mãe, assim, 40 e poucos anos de casamento. E elas, assim, sempre foi aquele pai perfeito, o marido perfeito. Gente, eu fiquei assim, é uma coisa inimaginável. Ela falou assim que jamais. E elas não tinham falado pro pai ainda, né? Elas estavam vendo como isso ia ser falado, porque elas estavam preocupadas com o patrimônio, porque essa outra mulher já estava andando com carros caríssimos e viajando pra fora. Mas olha, esse daí foi surpreendente, porque elas falaram assim que o pai é aquele pai acima de qualquer suspeita, aquele marido acima de qualquer suspeita, e já tinha ali amante há mais de 10 anos, com o filho, inclusive. Aí é por isso, eu falo, é por isso que o homem é tão bonzinho assim, porque ele tem, né, tá ali com, né, tá com a consciência pesada. Eu falei, é isso então, gente, porque normalmente o cara que trai, ele é mau, né, assim, e esse acima de qualquer suspeita, eu fiquei assim, chocada. Aí eu falei, às vezes é isso que ele sempre foi tão bonzinho. Ela, não, mas antes também era, muito antes, sempre foi. Eu falei, então sempre traiu, só pode. É duro, né? Eu falei, olha, vocês façam tudo, mas vocês só não deixam essa sua mãe saber, porque era quase 50 anos de casamento, 50 anos de casamento. Só não deixa saber, porque ela pensa que ela casou com um príncipe, né? E agora que ela tá ficando, né, bem mais velha aí, não, pra que desiludir a coitada? Se ela não descobriu até agora. Nesse caso aí, eu aconselhei, né, não contar mesmo e deixar a mulher partir dessa pra uma melhor iludida, né? Porque o príncipe não era príncipe, era princesa. Mas tudo bem. Se eu conseguir provar que meu marido adquiriu muitas dívidas, tenho que pagar junto? Depende. Se essas dívidas foram adquiridas em benefício do casal, sim. Se foram dívidas dele, não. Mas a regra na comunhão parcial é que as dívidas são divididas. Aí você que teria que comprovar que essas dívidas não se converteram em benefício do casal, tá? Então, assim, o patrimônio de vocês responde. Aí, por exemplo, se eles forem pegar um bem que é de vocês dois, aí você tem que tentar comprovar que aquela dívida não foi convertida em benefício do casal, que aí você consegue preservar pelo menos metade desse patrimônio. Pai ausente sem contato há anos. Posso tirar o nome dele do registro da minha filha? Não é tão simples assim, tá? Pra destituir uma paternidade aí é uma medida de exceção, principalmente quando é menor de idade. E por que eu penso isso? Gente, eu entendo perfeitamente aquela mãe aquele pai não significa nada, que quer tirar o nome do pai da criança. Mas a gente tem que ver a criança, se a criança realmente quer ficar sem o nome do pai na certidão de nascimento dela, se ela realmente não quer, embora o pai inexistente, ausente, às vezes ela quer ter aquele nome lá. E aí deixa pra ela decidir no futuro. Quando ela tiver 18 anos, ela pode entrar com uma ação de abandono afetivo, pedir uma indenização e pedir que seja tirado o nome dele da certidão de nascimento. Então, eu acho muito injusto, assim, claro, não tô julgando, mas tô falando no geral. Eu sei que tem muita mãe com revolta, porque o pai é super ausente, mas eu acho que quando parte da mãe, isso, a não ser que é um pai que abusou, esse tipo de coisa, mas quando parte da mãe querer tirar o sobrenome do pai da criança, a mãe tá tirando da criança o direito de ter um pai, que embora não exista, às vezes só existe no papel, mas ela tem pelo menos no papel. Se no futuro esse pai vai vir a aparecer aí e participar da vida dessa filha, aí já é outra história. E aí, se no futuro essa filha quiser tirar esse sobrenome, esse nome, aí ela que vai e faça. Eu sempre falo isso. E assim, não é fácil, é muito difícil conseguir tirar o nome aí do pai de um menor de idade. Não é fácil. É possível, mas não é fácil.
Meu noivo disse que não quer se casar pelo regime parcial de bens e sim separação total. É certo? Gente, certo, errado não é, porque existe na lei, né, o regime da separação de bens. Agora, pra mim, no meu ponto de vista, o regime da separação de bens é o regime de quem não quer construir nada junto. Ou é o regime das pessoas que são muito de boas, assim, que, né, ou aquelas pessoas que já se casaram, já têm um patrimônio, segundo casamento, e aí cada um, eles não tem mesmo mais o que construir juntos, né? Assim, uma mulher de 50 anos, outro de 50 anos, já estão com a vida feita e não precisa ali estar comunicando, os dois trabalham, os dois, ninguém vai cuidar do filho de ninguém. Aí até vai lá. Agora um casal, uma mulher de 20 e poucos anos, que vai começar a vida dela, vai casar já na separação de bens, aí vou falar o que eu sempre falo. Ela vai ter filhos, ele vai, aí ela pode trabalhar, ela pode ter um excelente emprego, aí ela vai ter filhos, por mais que ela tenha uma babá, ela vai ter que estar lá à noite, porque ela vai ter babá, mas ela não pode ficar 15 dias fora, com deixar a babá cuidando de filho, pode. Ao contrário do pai, porque o pai pode viajar e ficar 15 dias trabalhando, que é até lindo, o homem que trabalha bastante. Eu acho lindo, eu adoro o homem que trabalha bastante. Agora, vai a mulher ficar 15 dias trabalhando, né, fazer uma especialização que ela tem que ficar finais de semana fora, alguma coisa assim. Não pode, a mulher já vira uma mãe relapsa. Então, aí o que vai acontecer? Embora ela tenha o emprego dela, ela tenha o trabalho dela, ela vai estar sempre limitada aos horários dos filhos, aos compromissos dos filhos. E ele não, ele vai ter toda a liberdade do mundo para trabalhar, se especializar, viajar, ganhar muito dinheiro. E aí chega na hora de se separar, ela que ficou cuidando da casa dele, dos filhos dele, também é dela, também é. Mas ela só ficou cuidando ali porque ela tinha, né, com ele. Então, e isso aí não vai ser nunca recompensado. Então, eu acho que o regime da separação de bens, ele é muito desfavorável para a mulher. E isso considerando a nossa situação geral, onde a mulher tem uma condição financeira pior, né? Historicamente, as mulheres ganham menos. Então, eu acho muito prejudicial, muito mesmo. Mesmo porque a pessoa às vezes quer falar que vai casar na separação de bens pra, né, preservar um patrimônio que ele já tinha. Gente, separação de bens não serve pra isso. A comunhão parcial não serve pra isso. A comunhão parcial, ninguém vai ter direito ao que a pessoa já tinha antes. Aí eu atendo, assim, muitas mulheres que chegam aqui. E quando ele falou em separação de bens, eu aceitei, porque eu queria provar pra ele que eu não tinha interesse no dinheiro dele. Você é uma burra, porque você não tem que fazer isso. Você tem, não é interesse no dinheiro dele, é interesse na justiça. É justo ele ter todo o tempo do mundo, todo o amparo, suporte emocional, suporte familiar para ganhar dinheiro, para fazer o que ele bem quer, para depois não ter que dividir com você? Eu acho muito injusto. Então, eu não gosto desse regime de bens. Só aconselho para as mulheres esse regime de bens se ela for mais rica e o marido for um princeso. Porque mesmo se ela tiver mais dinheiro e o cara for um cara trabalhador, um cara honesto, tudo bem casar pela comunhão parcial de bens. Agora, se for princeso, não. Então, não gosto desse regime de bens. O teu momento de escolher é esse, minha amiga. É agora. Você fala, se for para esse regime, eu não caso. Porque depois ele não vai mudar. Então, vai só piorando. E o problema da separação de bens não é nem em caso de separação só. Porque em caso de separação, você não vai ter direito a nada. Mas é durante o relacionamento. Imagina você lá, ganhando teu salário, limitado às coisas da casa, dos filhos, né, e tudo mais. E ele comprando imóvel com o nome dele, ele compra o carro em nome dele, ele compra terreno em nome dele. Você acha que você vai ficar feliz com isso? Você acha que você vai comemorar? Você não vai. Então, diga não à separação de bens. Minha opinião. Claro que tudo tem exceções, mas a regra, na minha opinião, é essa. Assim, uma menina lá de 22 anos vai se casar, vai começar uma vida para passar 30 anos com alguém. Ninguém casa para separar. Não casa para separar, mas as pessoas se separam e eu sei disso porque eu vivo disso. Então, esteja preparada. Vamos se casar, qual é o melhor regime mais justo? Como já falei aqui, melhor regime mais justo, comunhão parcial de bens. Tenho direito na herança que foi deixada para o meu esposo, a mãe dele faleceu e ele também. Olha, na comunhão parcial, os bens herdados não se comunicam em caso de divórcio. Agora, tá falando que o esposo faleceu e a mãe dele também. Quem será que faleceu primeiro? Porque se o esposo faleceu primeiro, você não vai ter direito à herança da mãe dele, porque com o falecimento dele, o vínculo conjugal se rompe e aí não tem mais nenhuma cadeia sucessória, não tem mais sucessão ali, entendeu? Rompeu a ponte ali familiar, então você não tem mais direito à herança dele. Agora, se por acaso a mãe faleceu, a herança da mãe foi para ele e ele faleceu, aí você vai ter direito a essa herança, em caso de falecimento dele. Caso de divórcio, não. Meu filho vive reprovando a faculdade, sou obrigada a continuar pagando? Então, em regra, é a primeira faculdade ou curso técnico.
Mas se ficar até o término da primeira faculdade, o curso técnico. Mas se ficar comprovado uma negligência desse filho, que ele tá sendo relapso com isso aí é possível que você peça exoneração, né? Porque assim, é para aquele filho que tá sendo diligente, que tá estudando, às vezes pode reprovar um ano ou outro por alguma coisa, mas não aquele aluno, aquele filho que vive reprovando, ainda não. Aí não dá, aí pode entrar com uma revisional. Gente, sabe que eu vi numa outra live esses dias? Eu vi um negócio lá que dá pra pôr moeda na live, gente. Na minha próxima live eu vou pôr moeda pra vocês mandarem moeda aqui pra mim. A primeira vez que eu vi eu achei ridículo, né? Mas aí depois eu fui olhando bem. Ó, depois eu vou pôr moedas pra vocês mandarem pra mim. Eu vou ficar com um pouco de vergonha, mas... todo mundo faz, né, gente? Mas vamos lá, mas eu faço do mesmo jeito, tá? Não tem problema. Mas se tem um jeito de ganhar mais um dinheirinho, eu tô aqui, né? A primeira vez que eu vi foi daquela Márcia Sensitiva. Eu falei, gente, eu não acredito, que bizarro que eu tô vendo isso. E agora eu vejo que tem muita gente que põe, né? Então, eu vou colocar as moedinhas no próximo. Eu não sei como põe, tá? Mas vocês sintam à vontade, tá? Pra fazer o que quiser. E assim, é só pra ter opção. Vai que quer, né? A gente tem que diversificar as fontes, meu povo. Vou aprender como é que põe a moedinha aqui. E aí vocês vão mandando. Aí eu vou deixando a live mais comprida, entendeu? Quanto mais moedinha, eu vou deixar a live longa. Mentira, minha live vai durar 1 hora. Porque sempre é 1 hora que o Instagram derruba a minha live. E antes eu fazia live quando deixava, o Instagram permitia, eu fazia fazia live de, acho que eu li alguma coisa ali. Eu fazia live de 3 horas, gente. Já pensou se eu tivesse moedinha naquela época, live de 3 horas? Olha, tá rica, não precisa nem estar trabalhando mais. Live de 3 horas eu fazia e gostava, tá, meus amores? Mas aí como cai a live mesmo, aí eu acabo não voltando. Cadê? Onde eu tô? Não, então na próxima tem moedinha, hein? Vou me informar como é que faz. Ó, meu esposo tem uma aqui. Tinha uma união estável de 1 ano. Fui transferida de cidade por conta do trabalho. Estou morando sozinha. Ainda é considerado união estável? Ó, ótimo esse exemplo, ótimo. Ó, tinha uma união estável de 1 ano, morava junto. Aí ela foi transferida só por causa do trabalho dela. Então ela não tá morando junto porque ela foi transferida do trabalho. Então isso aí não fez que a união estável dela fosse descaracterizada. Por exemplo, ela morava com o cara, tinha uma união estável com ele, aí ela mudou porque foi transferida de trabalho. Excelente exemplo aqui pra gente falar sobre uma união estável que não tá morando junto. Não descaracteriza a sua união estável. Você já está de uma união estável, foi por circunstâncias alheias à vontade de vocês, que vocês foram morar separados. Então, é considerado união estável, sim. Esse é um belíssimo exemplo de uma situação onde o casal mora separado e mesmo assim existe essa união estável. Então, não desconsiderou sua união estável pelo fato de vocês estarem morando separado. Posso namorar? Sou separada e tenho filho com autismo. Claro que pode namorar, minha filha. Namora mesmo. Tem mais é que namorar. Pode namorar sim, tá? Se você, às vezes, às vezes a situação aí é porque você só é separada de fato, você ainda não está divorciada. Se for isso, pode namorar. Você só não pode namorar quando você é casada de fato e de direito ali com a pessoa, dentro da casa. Aí não, né? Aí já não é namorar, aí é outro nome. Mas se vocês já não moram juntos, pode namorar. Fica bem à vontade. Qual a vantagem e a desvantagem do contrato de namoro? Gente, o contrato de namoro serve pra quê? Para não ter que dividir o patrimônio em caso de separação, para ficar comprovado ali que aquilo não era uma união estável e que cada um é dono daquilo que está em seu nome. Mas o que tem acontecido muito? Pessoas têm utilizado o contrato de namoro para mascarar ali uma união estável. Então, embora a pessoa tenha um contrato de namoro, se ela conseguir comprovar que era uma união estável, esse contrato de namoro vai ser anulado e vai ficar valendo o regime da comunhão parcial de bens. Então, eu acho que o contrato de namoro, se a intenção é mascarar uma união estável, é uma péssima saída. Eu já atendi pessoas aqui. A minha sugestão é, faça uma união estável com separação de bens, se a intenção é realmente não dividir o patrimônio. Porque com o contrato de namoro você vai estar numa falsa segurança, você vai achar que você está preservando seus bens, seu patrimônio, quando na verdade aquilo pode ser anulado. A única desvantagem ao invés de você fazer o contrato de namoro, você fazer a união estável com separação de bens, é que em caso de falecimento, esse seu namorado, né, esse seu namorido, ele vai ser seu herdeiro. Mas mesmo se você tiver feito um contrato de namoro e aquilo já não for mais um namoro, ele conseguir caracterizar uma união estável, ele vai ter direito ao patrimônio do mesmo jeito. Então, melhor sim, né, embora eu seja contra, mas tem que tirar as dúvidas. Em vez do contrato de namoro, faça uma união estável com separação de bens, que é infinitamente mais seguro do que o contrato de namoro. A não ser que esse namoro, dessa pessoa que quer fazer esse contrato, é um namoro mesmo. Cada um mora na sua casa, viajam de vez em quando, juntos, mas sem intenção de nada. Aí tudo bem. Agora, se tiver
nuances de uma união estável, aí eu já não recomendo, aí faça uma separação de bens mesmo. Ex-marido paga pensão pra mim. A rotina com as crianças impossibilita voltar a trabalhar fora. Diz que vai pagar minha faculdade também. Ele pode cobrar depois? Olha, ex-marido paga pensão pra você e a sua rotina te impossibilita de voltar pro mercado de trabalho. Isso aí quer dizer que ele pode pagar uma pensão pra você. Se cobrar você depois, ele não pode. O que pode acontecer é ele simplesmente deixar de pagar se isso aí não tiver homologado em juízo. E ele deve estar pagando essas coisas pra você ainda porque ele não arrumou outra. Porque assim que ele arrumar outra, ele vai parar de pagar. Me ouça. Então, o que você faz? Se você é dependente de alimentos dele, você tem que entrar com uma ação regulamentando isso. O juiz vai falar um tempo ali, porque se você é jovem, o juiz não vai dar esses alimentos por muito tempo. Se, né, por mais que você tenha ficado bastante tempo casado, se você for uma pessoa jovem, né, ali, né, com 30 anos, dificilmente você vai conseguir esses alimentos por tanto tempo. Às vezes até você terminar a sua faculdade, sim. Mas faça isso, porque, amiga, a primeira coisa que ele vai fazer na hora que ele arrumar uma pessoa é parar de pagar as coisas pra você. Pros seus filhos, não. Mas pra você, com certeza. Então, fica de olho. Namoro de 10 anos. Fez assinar união estável com separação total de bens. Não vou ter nenhum direito em caso de separação? Olha, você namorou por 10 anos. Se por acaso, durante esse namoro, em algum momento, a partir de alguma data ali, ficar comprovada uma união estável, a partir daquela data ali, você tem direito à metade do patrimônio até a data que você assinou a separação de bens. Depois dali, em regra, você não vai ter direito. Só se houver aquela situação que eu falei, que é um crescimento exponencial dele no futuro, vocês ficarem anos casados e ele crescer muito e você não, você pode ter direito ali aos alimentos compensatórios. Mas a regra é que você saia com aquilo que tiver em seu nome e só. A brecha, no seu caso aí, é esses 10 anos que vocês namoraram. Esse namoro se caracterizou uma união estável? Se em algum momento ficou caracterizado uma união estável, você vai ter direito à metade do patrimônio até a data que você assinou a separação de bens. Namoros de... Aqui, tá bom. Moramos na casa dos meus pais. Meu marido não vai ter direito? Não, não vai. Se a casa é dos seus pais, ele não tem direito a nada, né? Tem direito sim de pagar aluguel, hein? Não vai deixar o homem morar de graça aí não, pelo amor de Deus. Nem que seja aluguel pra você e, né, faz ele pagar assim, né, pros seus pais mesmo. Mas não deixa morar de graça, minha amiga, eles não dão valor. Tenho apenas união estável. Meu marido ganha mais e quer que eu assine um documento pra não ter direito a nada. O que eu faço? Gente, né, igual um post que eu fiz esses dias ali, que era de uma cliente minha, gente. Gente, isso acontece lá do cara que era do mercado digital. Foi de uma cliente que eu tinha atendido. O cara era pobre, os dois eram pobres, tava tudo certo. O cara começou a ficar rico. A primeira coisa que fez é mandar a mulher assinar uma separação de bens. Ah, gente, me poupe, né? Eu me sentiria assim, ultrajada de ofendida com um cara desse. Que é isso? Tem filho até? Vamos ver. Tenho pena meu marido ganhar mais, quer que eu assine um documento. Não assina o que eu faço, não assino. Se você quer uma união que não representa nada na sua vida, você não tem que continuar nisso aí. Se você assinar, vai ser isso, sabe? Não assina, deixa do jeito que tá, né? E pronto, não assina. Imagina que humilhação. Eu não assinaria, largaria dele, mas não assinaria. Meu ex ganha por fora do salário, comissão. Como provar pra pensão do meu filho? Você vai ter que conseguir comprovar que a vida dele, né, o padrão de vida que ele ostenta, as coisas que ele paga, não são compatíveis com aquilo que ele tem registrado em carteira. Então, você vai depender um pouco aí da ostentação dele, ou, né, às vezes o tanto que ele ganha não é compatível para ele ter, às vezes, um carro que ele tem, ou uma moto que ele tem, ou morar no lugar lá que ele mora. Então, ou até mesmo para pagar o que ele já paga de pensão, que às vezes ele tem lá um valor super baixo ali na carteira e ele já paga um valor que seja assim, mais da metade do que tá em carteira. Então, não é lógico isso. Você vai falar, juiz, como isso? Que é só isso se ele já paga mais da metade? Ele tem as coisas dele, ele não come, ele não bebe, né? Então, vai ser através de sinais exteriores aí de riqueza e depender o quanto ele já paga aí pro seu filho. Minha mãe nunca cuidou de mim, nem deu carinho. Posso cobrar isso hoje? Carinho, gente, não sei se é o carinho que você quer cobrar. Pra aquele pai, aquela mãe que foi totalmente ausente ou ausente mesmo, existe a possibilidade de pedir uma indenização por abandono afetivo, mas essa indenização só é possível pedir até esse filho completar 21 anos. Antes ele completar, até um dia antes é possível. Depois já prescreve o direito de receber essa indenização. Ainda assim, você pode entrar com ação de abandono afetivo para você não ter que pagar pensão para esse pai, para essa mãe no futuro. Se quiser tirar o nome dele da certidão de nascimento, mas para receber a indenização só antes de completar 21 anos.
Fizemos dívidas juntos e o meu nome foi pro Serasa. Em caso de separação, a dívida fica só pra mim? Embora o seu nome esteja no Serasa, embora você seja a pessoa que tá devendo ali pra aquela instituição, que eu não sei qual é, você tem o direito de colocar isso na partilha de bens e cobrar dele metade da dívida. Então, embora só você esteja devendo ali, você pode colocar isso na partilha e ele ficar te devendo. A partilha, ela não serve pra partilhar só bens, ela partilha dívidas também. Olha, gente, comecei a live que horas, hein? Era 8, sei lá que horas era. Dura que quando a live cai sem eu nem dar tchau. Então eu vou continuar aqui terminando as outras perguntas aqui e vou lendo aqui, vou ler todas. Ai, que susto! Ai, Jesus, o negócio caiu, quase morri. Vocês me matam. Ai, pronto, melhorei. Deixa eu tentar tomar uma aguinha. Gente, seguinte, ó, eu vou continuar lendo, ó, porque já deu 1 hora de live. Vamos ver se o Instagram vai cair. Se cair, faz de conta que eu já me despedi, porque eu quero tentar ler um pouquinho mais de perguntas pra vocês, tá? Porque normalmente cai com 1 hora, vamos ver. Vai que o Instagram mudou, né? Que antes eu fazia Olha lá, Gabi, linda, beijo, meu amor. Antes eu fazia as lives de 3 horas, né? Vamos ver, vai que eu vou ficar mais um pouquinho pra ver se eu termino as caixinhas, as perguntas, ó, porque eu tenho aqui 101 perguntas e eu já li. Vocês estão rindo de mim, né, suas cachorras? Eu quero ver depois o meu susto. Eu quero, ó, gente, eu queria deixar essa live salva no YouTube, já não vai dar pra deixar, porque vocês vão ver. Ah, mas é bom, que eu acho que dá engajamento, né? Vai ter um assustado no meio da live. Ai, meu Deus do céu. Eu vou deixar, gente. Eu acho que eu vou deixar essa live salva lá no YouTube, tá? Mas não é pra vocês saírem daqui, que eu não tenho certeza, tá? Então vocês fiquem aqui. Eu vou continuar lendo. Se por acaso cair, faz de conta que eu me despedi já. Mas se não cair, eu vou continuar falando aqui. Tive uma união estável por 20 anos. Construímos 3 casas juntos, só que o terreno era dele. Não vou ter direito a nada? Ó, você teve uma união estável por 20 anos, construiu 3 casas juntos. Será que o terreno é um terreno só e vocês estão rindo de mim, suas cachorras? Vou matar vocês. Eu quero ver o vídeo depois, eu assustando. Tá bom, vamos lá. Vocês parem. Ó, aí assim, por exemplo, tem um terreno, aí construiu 3 casas nesse terreno, aí vai entrar numa exceção que eu não falei aqui. Se o valor da construção for maior do que o terreno, muito maior, por exemplo, um terreno, aí vocês construíram 3 casas, então existe uma boa chance dessas casas estarem valendo mais do que o valor do terreno. Então aí existe uma brecha na lei que é de você ser indenizada, você indenizar o dono do terreno e ter direito aos bens, ou seja, de vocês partilharem mesmo a casa, inclusive essas 3 casas, ter direito à metade, mas você tem que indenizar ele pelo valor do terreno. Vocês não pararam de rir ainda de mim, né? Até com susto é top, eu quero ver esse susto. Eu vou querer ver esse susto, eu vou ver até a hora, em quanto tempo de live que era ali pra eu ver. Ó, agora para de marcar, ó, depois de 1 hora ele para de marcar. Vocês param de rir de mim, vou falar, viu? Mas eu acho que eu vou deixar. Eu não ia deixar, mas eu vou deixar salva lá, porque, olha aí, vai ser ótimo, porque vai falar que tem um susto meu no meio da live, vocês vão ter que assistir. Tá vendo, gente? Ó, na internet é o seguinte, é tudo engajamento, é tudo pelo engajamento. Se aconteceu uma coisa, uma tragédia no meio da live, a gente tem que converter isso a nosso favor. É ressignificar. Então vamos ressignificar meu susto na live, então isso aí vai servir. Gente, vocês vão ter que ver a live. Eu levei um susto no meio da live, que aí vocês vão lá assistir e vai lá dar engajamento no meu YouTube, tá bom? Então é isso que eu vou falar, tá, meus amores? Vou matar vocês, tá? Mas vamos lá. Então, ó, se o terreno, por exemplo, vocês tinham um terreno e vocês construíram um prédio no terreno. O prédio vale muito mais do que o terreno. Então, nesse caso, existe uma brecha na lei que quando a construção for mais valiosa que o terreno, aí dá o direito para a pessoa que construiu, né, que seria você e seu marido, indenizar o dono do terreno. Então, seria de você indenizar o seu marido pela parte que não comunicaria com você que é o terreno. Então, existe essa brecha na lei. Então, é o seu caso aí, né? Então, gente, se for construir no terreno da sogra, constrói um negócio bom, bem valioso, que aí depois você passa a mão no terreno dela. Passa a mão não, você vai indenizar ela pelo valor do terreno, tá, gente? Mas essa é a exceção, tá, meus amores? Vamos lá, agora vocês pararam, né? Vou falar, viu? Ó, e aí sabe o que ia acontecer depois de 1 hora de live? Os comentários travavam também. Ai, travou já de novo, será? Quem sabe faz ao vivo, né, meu povo? Não, não travou não, vamos lá. Então tá, agora ó. Até me perdi.
Fizemos dívidas juntos, tá. Em casa, solução. Minha sogra vai passar a casa pra minha esposa. Não vou ter direito. É verdade? É verdade. Deixa a casa da esposa aí. Você vai querer ter direito à casa que a sogra tá dando pra esposa? Preciso. Não dá. Não vai ter direito. Porque, em regra, na comunhão parcial, que é o regime de bens de vocês, os bens doados não se comunicam. Mas se eu fosse essa sogra, ainda faria uma cláusula de incomunicabilidade e uma cláusula de reversão. Porque, pelo jeito, você tá mal intencionado na casa da sua sogra aí. Porque, ó, se ela fizer com incomunicabilidade, você já não ia ter direito mesmo que bens doados não comunica. Agora, se a sogra der a casa com cláusula de reversão, caso a sua esposa venha a falecer antes da sua sogra, o bem volta pra sua sogra, entendeu? E aí você não herda. Então, você tá meio mal intencionado. Se fosse sua sogra aí, eu faria com cláusula de reversão, tá? Não, feio, hein? Homem ficar de olho em coisa de mulher. Não pode, mais bem doado da sogra. Vamos lá, o apartamento está... Ah, não, aqui fizemos dívida em caso de separação. Meu namorado acabou. Meu namoro acabou. Agora ele quer o celular que me presenteou de aniversário. Pode isso, gente? Para com isso, hein? Com humilhação, ficar pedindo o presente de volta, né? Não se rebaixem, meu povo. Supera, entendeu? Né? Dá uma de superior e fala, isso aí não é nada pra mim, né? Tenho muito mais, né? Não vai me pedir presente. Meninos que estiverem aqui na live, vocês nunca me peçam presente de volta, que isso aí é o cúmulo da humilhação. E boba quem devolve, tá querendo dar uma de orgulhosinha. Ai, vou devolver. Não devolva, não devolva. Nem que você dê pra alguém, mas não devolva. Conselho. Meu namoro aqui. O apartamento está em nome do meu namorado, mas ajuda ele a pagar. Vou ter direito? Olha, se ele é só seu namorado, você vai ter direito àquilo que você comprovar que você ajudou ele a pagar, tá? Então fica de olho aí, porque como no namoro não existe essa comunicação patrimonial de metade de cada um, você só vai ter direito daquilo que você comprovar que você pagou. Vai que você tá dando em dinheiro e espécie pra ele, alguma coisa assim, aí você vai perder, minha amiga? E pra que você tá ajudando ele a pagar apartamento? Você nem ia ter um marido ainda. Meu marido emprestou o carro pro meu irmão e ele bateu. Podemos cobrar o conserto? Pode cobrar o conserto, né? Ele que bateu, só você ter prova disso que pode sim. Mas será que o seu marido vai querer cobrar o irmão dele, né? Eu acho que ele não vai querer cobrar, que se fosse pra ele cobrar, ele já teria cobrado. Você que tá querendo cobrar, né? Dá aquelas indiretas pra ele. Manda uma mensagem. Minha mãe quer comprar uma casa e colocar em meu nome. Sou filha, meu padrasto pode ter direito? Olha, se essa casa que a sua mãe quer comprar e colocar em seu nome representar até 50% do patrimônio total da sua mãe, ele não vai ter direito, mas aí ela tem que comprar. Então, dura que ela vai comprar a casa no seu nome, ela não vai doar, né? E aí já é um prato cheio para uma fraude. Esse é o problema. Se ela compra e doa, ela escreve lá na doação que tá saindo da parte disponível do patrimônio dela. E aí o padrasto não teria direito. Agora, se ela simplesmente compra essa casa no seu nome, ele pode alegar que teve uma fraude. Certo seria ela comprar e doar. O duro é que aí vai ter o imposto na hora que ela comprar e na hora que ela doar, né? Então, mas esse seria o correto, para não ter nenhum problema dele alegar aí que teve uma fraude para tirar o direito dele do patrimônio. Então, nesse caso aí era melhor fazer as coisas direitinho, comprar e doar, entendeu? Melhor, mais certinho. Meu marido emprestou aqui, financiei uma casa depois de casados, pago sozinho, ele vai ter direito? Olha, eu acho que eu até fiz uma caixinha sobre isso. Olha, se você paga o financiamento da casa sozinha, em caso de separação, ele vai ter direito, minha amiga. Então, você faça ele pagar isso aí, né? Tá bom, se por acaso ele não tá pagando a parcela do apartamento, mas tá pagando tudo da casa, tudo seu, ok. Mas o cara que não tá pagando o apartamento, ele não deve estar pagando nada, né? Então, então muda esse regime de bens, pelo menos. Pelo menos o que você pagou até agora, você divide. Teoricamente, no divórcio, você vai ter que dividir. Agora, a partir do momento que você mudou pra separação de bens, aí ele não vai mais ter direito. Porque imagina você pagar o apartamento aí sozinha, ele usando dinheiro pra arrumar moto, arrumar as coisas dele aí, né? Como disse, ficar fazendo essas coisas em moto, em carro, tunando o carro, gastando uma fortuna e você pagando direitinho ali o apartamento e depois ter que dividir? Não, e vai ter que dividir, tá? Então, muda o regime de bens, muda de namorado, muda alguma coisa aí, porque do jeito que tá, você vai ter que dividir teu dinheirinho suado. Então, tá certo não. Vamos achar. Guarda compartilhada dá direito na pensão? Meu ex fala que não, gente. Todo ex fala que na guarda compartilhada não tem direito à pensão. Todo ex fala que vai ficar 15 dias com cada um.
Todo ex fala que se entrar na justiça vai ganhar menos, mas é tudo mentira. Guarda compartilhada. O que se compartilham são as decisões importantes em relação à vida da criança. Lá não vai compartilhar a casa da criança metade com cada um. Lá não vai compartilhar as despesas da criança metade com cada um. Isso não é verdade, tá? Na guarda compartilhada tem pensão, a criança tem um lar de referência apenas, uma casa, mas tem uma amiga minha que a criança passa 15 dias, uma semana com uma semana com outra. Isso porque eles decidiram dessa forma, o pai e a mãe concordaram, porque se ficar a critério do juiz, assim, é a coisa mais rara no mundo o juiz deferir uma guarda dessa maneira, porque não é a prática aqui no Brasil. Porque estudos aí demonstram que quando não existe um acordo entre os genitores, a criança tem que ter apenas um lar de referência. Então, vai ter pensão. Quando os dois genitores não acordam ali, não entram num acordo em relação a quanto tempo vai passar com cada um no regime de convivência, com a pessoa que não mora, aí fica a cargo do juiz. O juiz, o que eu vejo na prática, são finais de semanas alternados e 1 ou no máximo 2 dias na semana. Então, não tem isso de morar a metade com cada um. A criança sempre vai ter um lar de referência. Então, tem nada a ver com o que ele tá falando. Na guarda compartilhada tem pensão, a criança não mora metade do tempo com cada um e as despesas da criança não são divididas metade para cada um, tá? Meus amores. Então, esqueçam isso. Percam o medo da guarda compartilhada, que ela não quer dizer nada. Ela quer dizer que as decisões importantes serão tomadas de forma compartilhada e que no final das contas não é assim, não. Quem mora com a criança acaba tomando as decisões mais importantes. Meu marido alugou um apartamento para amante, mobiliou e tudo. Posso entrar com processo contra ele? Gente, você pode entrar com processo contra ele, mas você também tem que largar dele. Porque imagina, gente, eu entendo, né? Imagina a dor, né, no coração de você ter um marido e você descobrir que tem uma amante que ele fez tudo isso. Gente, assim, né, a mulher aceitar isso não é julgando. Claro que, gente, essa mulher deve estar muito magoada, não tem força pra sair disso, mas a primeira coisa que você tem que pensar na sua vida, minha amiga, é sair dessa situação, porque, nossa, que tristeza, que isso aí você vai morrer aos poucos com uma vida dessa aí. Não vale a pena, tá? Se você comprovar isso aí que ele investiu, imobiliou, coisa aí, você tem direito de ser ressarcida pelo valor. Em relação a danos morais por causa da traição, a traição só vai gerar o direito de receber indenização por danos morais se essa traição foi exposta ali publicamente, se essa pessoa traída ela foi exposta publicamente, senão não tem direito de danos morais. E normalmente os danos morais dessa traição é tão pequeno que, sabe, assim, tinha que ser mais grave, eu acho. Quem trai tinha que perder o direito ao patrimônio e pronto. Ninguém é obrigado a ficar casado? É obrigado? Não é. Então, já que tá casado, respeite seu casamento. Pra que ficar, né, fazendo maldade com a esposa ou com o marido, que seja, né? E eu acho errado. Então, você pode, minha amiga, mas pensa em largar dele primeiro de tudo, viu? É duro. Por isso, meninas, que eu sempre falo aqui pra vocês, mesmo que o marido de vocês tenha uma condição financeira boa, vão atrás das coisinhas de vocês. Eu sei que às vezes falar isso parece uma coisa assim, né? Mas pensem nisso em algum momento, porque eu sei que muitas vezes pensam também, mas só que se eu for trabalhar só o preço que eu vou pagar na creche, eu vou ganhar menos do que o valor da creche, né? O meu salário vai ser menor. Mas talvez só espere então essa criança crescer um pouquinho, mas comece pequena mesmo e vai, minha amiga. Porque você depois tem liberdade pra sair de um relacionamento, porque é duro, viu? Eu vejo isso acontece muito com mulheres que são dependentes financeiramente do marido. E eu sei que, assim, essa é uma realidade gigantesca. Essa mulher, eu, assim, super admiro uma mulher que, né, que abre mão da carreira profissional pra cuidar da casa e dos filhos. Mas isso aí pra mim é viver numa corda bamba. Então, às vezes essas mulheres, elas não tiveram uma história de vida como a minha, então pra elas encaram isso de uma forma melhor. Pra mim, assim, era 24 horas por dia na insegurança. Eu só fui ter segurança na minha vida a partir do momento que eu pude pagar as minhas contas. Então, pensem nisso em algum momento. Olha, pensem, o digital tá aí, gente, pra todo mundo. Você não precisa sair da sua casa pra muitas coisas. Isso não é conversa de vendedor de curso. Eu vou vender o curso do digital, mas não é agora, nesse momento que ele ainda não tá pronto. Mas em algum momento, minhas amigas, pensem nisso, sabe? Porque então, você ter teu dinheirinho, você pega tuas coisinhas e você não tem que ficar aguentando chifre, você não tem que ficar aguentando humilhação de marido. E, né, tá bom? Para pra pensar, não é pra pôr medo em ninguém. Não, eu sei que Deus proverá, Deus cuida de tudo, no momento certo Ele vai fazer tudo. Mas fica a dica aí, tá, meus amores? Mas minha mais profunda admiração para aquelas mulheres que abrem mão aí da carreira, de tudo, e se dedica ao serviço mais
ingrato do mundo, que é o serviço de casa, porque ninguém dá valor, não ganha nada, todo mundo acha que aquilo nasceu daquele jeito. Então, né, meus parabéns aí pra essas mulheres. Mas se em algum momento vocês puderem pensar aí, né, em alguma coisa, principalmente no digital, que, né, você não vai precisar sair muito da sua casa, é uma boa, tá bom? Agora eu vou falar da live. Olha, meu filho não... Ó, posso mudar o regime de casamento em qualquer tempo? Pode mudar o regime de casamento em qualquer tempo. Mas ele só vai ficar valendo a partir do momento que houve a alteração do regime de bens. Ali a alteração. Não adianta nada você ir lá e mudar o regime de bens seu, que era comunhão parcial, para separação de bens, que ele, assim, querendo que a pessoa não tenha direito ao que você já tinha antes, porque não retroage. Você até consegue, por exemplo, ir lá no cartório registrar uma união estável, vocês já estão há 10 anos juntos, você consegue registrar, falar que vocês estavam esses 10 anos na separação de bens, mas isso aí pode ser anulado. Então, a alteração do regime de bens vale a partir do momento da alteração. E para alterar o regime de bens tem que ser de forma judicial, tá, meu povo? Meu filho não gosta da madrasta. Ele é obrigado a ir ver ela? Ele não é obrigado a ir ver a madrasta, mas ele é obrigado a ver o pai. A não ser que essa madrasta tenha feito alguma coisa muito grave, né? Alguma coisa aí que tenha colocado em risco a segurança do seu filho de alguma forma psicológica, física, e você comprove isso, peça um estudo psicossocial. A não ser que isso aconteça, você não tem como impedir de ver a madrasta, não. Cadê? Sou brigada com a minha mãe. Ela quer vir ver meus filhos. Posso proibir essa visita? Gente, eu sei que deve ter relacionamentos aí de mãe e filhas, assim, trágicos. Mas será que às vezes ela foi uma mãe ruim? Não tô falando, né, julgando. Mas às vezes ela foi uma mãe ruim, mas ela pode ser uma boa avó, né? Porque se ela pedir judicialmente, ela tem direito, tá? Os avós têm direito de conviver com os netos. Então, se você negar, se ela entrar judicialmente, o juiz vai dar ainda um dia pra ela ficar só ela e o neto ainda. Então, não sei, né? Direito ela tem. Então, vocês pensa nisso. Gente, se eu tivesse com moedinha na live, eu tava, faturando, hein? Eu não lembrei de pôr a moedinha no começo da live, mas na próxima eu vou lembrar. Vocês me lembram aí no começo da live, que eu não sei como é que faz, mas eu vou descobrir. Vou descobrir logo. Eu não vejo por onde pode ter moedinha aqui. Eu quero saber, gente. Ok? Alguém sabe aí como que põe a moedinha da live? Tá? Se alguém souber, vocês me contam. Trabalho fora. Meu salário não me sustenta com meu filho. Posso pedir pensão em caso de divórcio? A pensão não é só para aquela mulher que é completamente dependente do marido, tá? A pensão também serve mesmo para aquela mulher que trabalha, mas quem era o grande provedor da casa era o marido, ela pode ter direito sim de receber alimentos por um tempo, para ela se reorganizar para esse novo padrão de vida dela. Então não é só aquela mulher que é 100% dependente do marido. É aquela mulher que tem um padrão de vida que quando ela se separa, o padrão de vida vai cair muito, porque ele que era o provedor, então ela vai ter direito de receber a pensão por um tempo, né? Esse tempo que vai determinar é o juiz, baseado na capacidade dessa mulher de se inserir no mercado de trabalho, então essa já está no mercado de trabalho, na diferença de padrão financeiro dos dois, então se for uma diferença muito grande, o cara for muito rico, essa pensão pode ser muito mais longa. E, né, e a idade, né? Mas como você já tá no mercado de trabalho, essas coisas não vai ser muito consideradas. Seria mais um tempo para você se reorganizar para esse novo padrão de vida. Genitor ameaça tirar o filho de mim para deixar metade da semana com a mãe dele de 81 anos. Pode isso? Gente, o juiz não vai dar metade da semana e ele não vai tirar a guarda de você. Ele vai tirar a guarda de você se você deixa seu filho negligenciado, não cuida bem, não manda pra escola, não faz as coisas que tem que fazer. Então não é porque você saiu um dia e deixou o seu filho na casa da sua mãe, né? Não é por isso. Eles gostam de ameaçar mesmo. E se ele, assim, conseguir tirar de você pra deixar pra mãe de 81 anos cuidar, né? Se por acaso ele conseguisse tirar a residência sua da criança, seria pra ficar com ele, não com a mãe de 81 anos, né? Então, isso eles não querem. Eles querem pegar e largar com a mãe. Tem exceções, tá? Principalmente os moços que tiver aqui na live, eles são as exceções. Não tô falando de vocês, tô falando dos princesos. Mas é a regra, né, gente? Eles não querem pegar pra cuidar, eles querem pegar pra deixar na casa da mãe, né? Da avó. Isso acontece muito. Que tem de pai que pega a criança na sexta-feira na casa da mãe, larga lá na casa da avó, da mãe dele, e só pega no domingo à noite pra devolver pra mãe. Tem muitos. Pai do meu filho deu uma moto pro filho maior de idade de outro relacionamento. Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso. Ele pode doar a moto pro outro filho.
Mas essa doação aí pode ser considerada uma antecipação de herança. Se ele não escreveu lá, e com certeza ele não escreveu, ele não doou, ele deve ter comprado em nome dele, essa moto aí vai ser considerada uma antecipação de herança. E também isso aí pode ser uma causa, não sei quanto ele ganha de pensão, mas pode ser inclusive uma causa para um aumento de pensão aí, dependendo se essa pensão for muito baixa, se o pai tá comprando moto pro filho, então é uma prova de um aumento da capacidade econômica dele. Princeso paga tudo dentro de casa. Fala que não tem o direito porque ele pagou tudo sozinho, tá certo? Olha, já é um pouco menos princeso, porque esse aí pelo menos paga tudo dentro de casa. Mas ele tá errado, porque ele é princeso, ele não é advogado. Mesmo ele pagando tudo sozinho, você tem direito à metade. Aí, minha amiga, a grande sacada é ele pagar tudo sozinho, não porque você não tem condição, mas porque é o dever dele pagar. Porque aí você não se sente humilhada, porque senão você vai se sentir humilhada. Então, se você não trabalhar, agora você começar a trabalhar, ele vai falar isso, você vai falar, não faz mais que a sua obrigação, porque você vai estar ganhando o seu dinheirinho. Agora, se você não ganha o seu dinheiro, quando o cara fala isso, a gente se sente humilhada. Então, né, se você é totalmente dependente financeiramente do cara, e o cara fala uma coisa dessa, você vai se sentir humilhada. Agora, se não é o caso, ele paga porque é obrigação dele, você tem o seu dinheiro, você vai falar, faz mais sua obrigação, meu filho, e vai gastar o seu. Né? Ainda mais um cara que fala uma coisa dessa. Então, você vai ter direito à metade de tudo, mesmo só ele pagando. Mas vai atrás do seu, minha amiga. Se você quer ser feliz de verdade, é com o seu dinheirinho, tá? Fica a dica. Descobri que meu marido ganhou um dinheiro na Mega Sena. Nunca falou nada pra mim, tá certo isso? Gente, aí é demais, né? Não, tá errado, né? Mas você não tem o que fazer, né? Você não tem o que fazer. Você tem, assim, se esse dinheiro estiver guardado, você pode pedir a partilha desse dinheiro. Se estiver guardado em algum lugar, você pode separar e ter direito à partilha. Mas durante o casamento você não pode fazer nada. Só se separando, né? Olha, gente, o cara ganha... Né? Não deve ter sido o prêmio total da Mega Sena, deve ter sido um valor, mas... Gente, olha isso, né? Tipo do cara. É duro, viu? Quero ir embora pra Europa com meu filho. Preciso de um advogado pra conseguir uma autorização do pai? Precisa. Precisa pedir uma autorização. Se o pai não der, você pode pedir diretamente pro pai. Se ele não der, aí você tem que pedir essa autorização de forma judicial. Marido fez um documento no cartório dizendo que se eu traísse, perdia tudo. Trair. Cadê? Como fica? Olha, uma declaração de vontade tem validade, né? Assim, você falar que em caso de traição perde tudo. O Durace perde tudo. O certo era uma multa para caso de traição, né? Que aí você poderia executar essa multa. Agora, o perder tudo é complicado usar nesses termos aí, perder tudo, né? Perde tudo o quê? Né? Deveria ter ficado um valor certo ali para ser executado, né? O perder tudo fica muito aberto, mas... Um contrato ali de convivência, né? Um acordo entre as partes de convivência que fica estipulado um valor de uma multa para caso de traição. Ele é um acordo entre as partes, é um acordo de vontade, onde os dois assinaram, então, e como a traição, a fidelidade é um dever do casamento, isso não tá indo contra a lei, então é possível que esse contrato tenha validade, sim. Agora, eu não sei como é esse tal de perder tudo, né? Isso aí que, ó, tá vendo? Essa hora aí, era melhor ter contratado um advogado, teria saído mais barato do que, às vezes, né, ter uma nulidade. Pago pensão direitinho, minha ex não me deixa ver todos os dias meus filhos. Pode isso? É que aí todos os dias também não dá, tá? Eu sei que, né, às vezes o pai quer ver todo dia, mas se isso fica regulamentado em juízo, o juiz não vai dar isso todos os dias. Ele pode te dar dias fixos ali, 2 dias na semana e finais de semanas alternados. Agora, todos os dias aí já bagunça muito a rotina da criança se você e a sua ex não tiver um relacionamento muito bom. Então, se você entrar judicialmente, o juiz vai te dar ali, se você é um pai que quer estar sempre com a criança, ali entre 1 a 2 dias na semana para dormir com a criança e finais de semanas alternados. Todo dia, assim, sem horário, sem isso aí, é raro, né? Não é raro, não tem. Mas se pedir judicialmente, não consegue. Você pode até conseguir mais do que 2 dias, né? Pode, né, assim, mas a regra é essa. Gente, eu li todas as caixinhas que me mandaram. Não tá todas aqui, mas eu li 101 caixinhas. Gente, olha que orgulho, né? De mim que vocês têm, né? E sem moedinha ainda, meu povo. Deixa que na próxima vai ter moedinha, tá? Quero agradecer, viu, a presença de vocês, meus amores. Muito obrigada. Ó, eu acho que vai ficar salva lá no YouTube essa live, tá? Mas vocês não vão lá pra tirar sarro de mim do meu susto, que até eu quero ver esse susto.
E amo vocês, obrigada por tudo. Vocês aqui transformaram minha vida e eu quero poder, assim, ajudar, fazer muito por vocês. Contem comigo, mulherada aí, vamos lutar pelos nossos direitos. Nada de aceitar separação de bens, nada de aceitar o menos do que a gente merece, tá? E vão mandando coisas nas caixinhas. Vão lá me seguir no diário, gente. Sigam lá no diário. Lá no diário, ó, eu conto minha vida mesmo. Eu faço story descabelada, conto os babados da minha vida ali. Me sigam lá no diário, que lá assim eu posso ser bem eu mesmo, tá, meus amores? Ó, beijinhos, amo muito, muito vocês e fiquem com Deus. Tchau, amores!